3 dias e 3 noites nas entranhas de uma criatura marinha gigante. Escuridão total. O cheiro de morte. O som rítmico do coração do monstro. E então, nada. E se Jonas nunca tivesse sido vomitado na praia? E se aquele ventre escuro tivesse sido seu túmulo? Essa história que você conhece desde criança está prestes a revelar camadas que você nunca imaginou. A história de Jonas é uma das mais famosas da Bíblia. Profeta rebelde, fuga de Deus, tempestade no mar, jogado ao oceano, engolido por um grande peixe. Todo mundo conhece essa parte, mas raramente paramos para pensar. E se a história tivesse terminado ali? Para entender o verdadeiro impacto dessa possibilidade, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico e entender quem realmente era Jonas e o que estava em jogo. Jonas não era um profeta qualquer. Ele era israelita, vivendo no século 8 a.C., durante um período de extrema tensão política. E Deus o chamou para ir a Nínive, capital do Império Assírio, pregar arrependimento. Mas aqui está o problema que a maioria das pessoas não entende. A Assíria não era apenas um inimigo político de Israel. Eram os terroristas da antiguidade, brutais além da imaginação. Empalavam prisioneiros, esfolavam pessoas vivas, exibiam pilhas de crânios como advertência. Os registros históricos assírios descrevem com orgulho essas atrocidades. Eles queriam que o mundo inteiro os temesse. E funcionava. Nações inteiras se rendiam sem lutar apenas ao ouvir que os assírios estavam chegando. Agora imagine, você é Jonas, um israelita, e Deus te pede para ir à capital desse império de pesadelos e pregar para que eles se arrependam e sejam poupados da destruição. Sua reação seria: não, obrigado. E foi exatamente o que Jonas fez. Ele literalmente pegou um navio na direção oposta, para Tarsis, o mais longe possível que se podia ir no mundo conhecido da época. Não foi um momento de fraqueza. Foi rebelião deliberada e planejada. Jonas conhecia Deus bem o suficiente para saber que, se ele pregasse em Nínive e eles se arrependessem, Deus os pouparia. E Jonas não queria isso. Ele queria que esses monstros queimassem. Ele queria justiça, vingança, destruição para aqueles que tanto sofrimento causaram ao seu povo. E honestamente, quem poderia culpá-lo? Mas Deus tinha outros planos. Veio a tempestade. Os marinheiros, desesperados, jogaram sortes para descobrir quem havia trazido essa maldição sobre eles. A sorte caiu em Jonas. Ele confessou que estava fugindo de seu Deus e pediu para ser jogado ao mar. Pense na coragem desesperada disso. Jonas preferia morrer afogado no oceano a obedecer à ordem de salvar Nínive. Esse nível de ódio, de recusa, é quase incompreensível para nós hoje. Os marinheiros relutantemente o jogaram ao mar. E imediatamente a tempestade cessou. Eles ficaram aterrorizados e fizeram votos ao Deus de Jonas. Esse detalhe é importante. Mesmo na rebeldia de Jonas, Deus usou a situação para alcançar aqueles marinheiros pagãos. E então veio o grande peixe. Não sabemos exatamente que criatura era. A palavra hebraica Dag Gadol significa apenas grande peixe. Poderia ser uma baleia, um tubarão-baleia, quem sabe? O ponto não é zoológico, é teológico. O peixe não veio para matar Jonas. Veio para salvá-lo do afogamento e dar-lhe tempo para reconsiderar. Aquele ventre escuro e nauseante era, paradoxalmente, um ato de misericórdia. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas estava lá dentro. E segundo o texto bíblico, ele orou, se arrependeu, reconheceu seu erro e prometeu cumprir sua missão. Foi uma experiência de morte e renascimento. Ele entrou rebelde e saiu transformado. Pelo menos é o que a história nos conta. Mas e se essa transformação nunca tivesse acontecido? E se o peixe nunca o tivesse liberado? E se aqueles 3 dias de escuridão tivessem se estendido para a eternidade? Vamos começar explorando o impacto mais óbvio e imediato. O que teria acontecido com Nínive? Sem Jonas, Nínive nunca receberia o aviso divino. A cidade continuaria seus caminhos violentos e cruéis. E segundo a profecia que Jonas deveria entregar, em 40 dias a cidade seria destruída. Agora, a Bíblia não especifica exatamente como essa destruição viria. Poderia ser um terremoto, uma praga, invasão inimiga ou algum outro cataclismo. Mas o resultado seria o mesmo: a aniquilação completa de uma das maiores cidades do mundo antigo. Estamos falando de pelo menos 120 mil pessoas. Segundo o próprio texto bíblico menciona. 120 mil pessoas que na história real se arrependeram e foram poupadas. Mas nesse cenário alternativo, todas mortas.
Pense na magnitude disso. Famílias inteiras apagadas, crianças que nunca cresceriam, anciãos com décadas de sabedoria e memórias simplesmente desaparecidos, artesãos, comerciantes, soldados, escravos, nobres, todos iguais na morte. E aqui está algo que raramente consideramos. Entre essas 120 mil pessoas, haveria indivíduos que não eram maus. Sim, a cidade como um todo era violenta e cruel, mas sempre há exceções. Pessoas tentando viver com decência em sistemas injustos. Na história real, quando Jonas pregou, toda a cidade se arrependeu, do rei ao mais pobre. Isso sugere que havia capacidade para mudança, para reflexão moral, para arrependimento genuíno. Mas sem a oportunidade que Jonas trouxe, essa capacidade nunca seria ativada. É como um software que nunca recebe a atualização que corrigiria seus bugs. O potencial para ser melhor existe, mas nunca é realizado. Mas as consequências vão muito além das vidas individuais. A destruição de Nínive teria alterado fundamentalmente o equilíbrio geopolítico de todo o Oriente Médio antigo. Nínive era o coração do Império Assírio. Era o centro administrativo, militar, cultural e religioso. Sua destruição seria como se Washington DC, Nova York e Los Angeles fossem simultaneamente apagadas do mapa. O império poderia continuar, mas ficaria dramaticamente enfraquecido. Outros povos subjugados pela Assíria veriam isso como oportunidade. Revoltas eclodiriam, territórios se declarariam independentes. O império poderia entrar em colapso décadas ou até séculos antes do que aconteceu historicamente. E Israel? Israel estava sob constante ameaça à Síria durante esse período. Historicamente, a Assíria eventualmente conquistaria o reino do norte de Israel e dispersaria suas tribos. Mas se a Assíria tivesse enfraquecido significativamente com a perda de Nínive, Israel poderia ter sobrevivido como nação independente por muito mais tempo. As 10 tribos do norte poderiam nunca ter sido perdidas. A diáspora judaica teria acontecido de forma completamente diferente, se é que teria acontecido. E isso mudaria não apenas a história judaica, mas toda a história mundial. O judaísmo se desenvolveu de maneiras específicas por causa da experiência do exílio. O cristianismo e o islamismo, que emergiram do judaísmo, também seriam fundamentalmente diferentes. É um efeito borboleta de proporções civilizacionais. Mas há uma ironia profunda aqui que não podemos ignorar. Jonas teria conseguido exatamente o que queria. Ele queria que Nínive fosse destruída. Ele odiava tanto aquela cidade que preferiu arriscar a morte a impedir sua destruição. E nesse cenário, sua morte teria causado exatamente isso. Ele teria vencido através de sua própria eliminação. É uma vitória pírrica levada ao extremo absoluto. Mas teria sido realmente uma vitória? Jonas teria morrido em desobediência a Deus, afogado em suas próprias amargura e ódio. Ele nunca teria experimentado a transformação que os 3 dias no peixe trouxeram. Nunca teria crescido além de seus preconceitos. Sua última experiência consciente teria sido a escuridão sufocante, o medo, o arrependimento inútil. Não é exatamente o final que você gostaria para sua história. E os marinheiros que o jogaram ao mar? Eles testemunharam um milagre quando a tempestade cessou. Na história real, isso os levou a temer o Deus de Jonas e fazer votos. Mas se nunca soubessem que Jonas sobreviveu, viveriam com culpa? Afinal, jogaram um homem ao mar. Mesmo que ele tenha pedido, isso pesa na consciência. Ou o milagre da tempestade cessando seria suficiente para dar-lhes paz, sabendo que fizeram a vontade divina. Provavelmente carregariam a história por toda a vida. Você ouviu sobre aquele profeta hebreu que acalmou uma tempestade ao ser sacrificado ao mar? A história se espalharia, ganharia detalhes, talvez se tornasse lenda. Jonas se tornaria um mártir involuntário. Não mártir pela fé, mas mártir pela teimosia. Uma figura trágica, não heróica. Um exemplo de advertência, não inspiração. Mas vamos além das consequências históricas e políticas. Vamos explorar o que a morte de Jonas no ventre do peixe significaria para a teologia, para a compreensão de Deus e para milhões de pessoas ao longo dos séculos. A história de Jonas, como ela realmente aconteceu, é fundamentalmente sobre misericórdia. Não apenas a misericórdia de Deus para com Nínive, mas misericórdia para com o próprio Jonas. Deus poderia ter deixado Jonas se afogar. Deus poderia ter escolhido outro profeta. Mas Deus salvou Jonas, deu-lhe tempo para processar, para mudar, para eventualmente obedecer. E então deu a Nínive a chance de se arrepender. E quando eles se arrependeram, Deus os poupou. A mensagem é clara. A misericórdia de Deus não conhece fronteiras. Não é limitada por etnia, nacionalidade ou histórico de comportamento.
é radical, escandalosa, até ofensiva para aqueles que querem que Deus seja tribal, que querem um Deus que ame nosso lado e destrua o outro lado. Jonas representava essa mentalidade exclusivista. Ele queria um Deus israelita que punisse os inimigos de Israel. O que ele descobriu foi um Deus universal que se importa com toda a humanidade. Mas se Jonas tivesse morrido no peixe, essa lição seria perdida. Ou pior, a lição seria invertida. Imagine a história sendo contada assim: Jonas desobedeceu a Deus e morreu. Nínive não foi avisada e foi destruída. Obedeça ou morra. Fim da história. Que tipo de Deus isso apresentaria? Um Deus severo, inflexível, pronto para executar tanto o desobediente quanto o ignorante. Um Deus de terror, não de amor. Um Deus que você obedece por medo, não por confiança. Isso teria profundamente influenciado como o judaísmo e posteriormente o cristianismo entenderiam a natureza de Deus. Se você gostou dessa exploração profunda e quer continuar descobrindo novas perspectivas sobre histórias antigas, se inscreva no canal. Cada semana trazemos reflexões que desafiam o que você pensa saber. Voltando à nossa reflexão, a história real de Jonas é citada por Jesus no Novo Testamento. Jesus disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava comparando sua própria morte e ressurreição à experiência de Jonas. A implicação é profunda. Assim como Jonas morreu e foi ressuscitado do ventre do peixe, Jesus morreria e ressuscitaria do túmulo. É uma das profecias tipológicas mais importantes do Antigo Testamento, apontando para Cristo. Mas sem Jonas saindo do peixe, sem essa ressurreição de Jonas, a analogia não funciona. Jesus poderia ter usado outra metáfora, claro, mas a perda dessa conexão específica entre Jonas e Cristo empobreceria a teologia cristã. Uma das pontes entre os testamentos seria destruída. E a outra dimensão. Jonas, no ventre do peixe, se tornou um símbolo poderoso de provação transformadora. A ideia de que às vezes precisamos passar por períodos de escuridão, isolamento, até desespero para emergir transformados. Quantos místicos, santos e pessoas comuns encontraram consolo nessa imagem quando passavam por seus próprios ventres de peixe? Depressão, luto, crise existencial, prisão literal ou metafórica. A mensagem sempre foi: isso não é o fim. É um lugar de transformação. Você vai sair. E quando sair, será diferente, mais preparado para a sua verdadeira missão. Mas se Jonas nunca saiu, a mensagem se torna: alguns ventres de peixe são túmulos. Às vezes a escuridão vence. Nem toda provação tem propósito redentor. É uma mensagem mais realista em certo sentido. Afinal, na vida real, nem todo sofrimento resulta em crescimento. Às vezes, sofrimento apenas destrói. Às vezes, pessoas morrem em suas provações sem emergir transformadas. Mas, espiritualmente, seria devastador. Tiraria a esperança de incontáveis pessoas que se agarram à ideia de que seu sofrimento atual não é o fim da história. E tem mais. A história de Jonas é sobre segundas chances. É sobre a possibilidade de redenção mesmo após falha catastrófica. Jonas falhou espetacularmente. Ele não apenas desobedeceu, ele fugiu ativamente na direção oposta. E ainda assim recebeu outra oportunidade. Deus não desistiu dele. Deus criou as circunstâncias para sua transformação e restauração. Quantas pessoas ao longo dos séculos encontraram esperança nisso? Pessoas que sentiram que falharam irremediavelmente, que foram longe demais, que não mereciam outra chance. A história de Jonas sussurra: não importa quão longe você fugiu, não importa quão profundo você caiu, Deus ainda pode te alcançar, ainda pode te transformar, ainda pode te usar. Mas se Jonas morreu no peixe, essa mensagem morre com ele. A mensagem se torna: há um ponto sem retorno. Vá longe demais e é tarde demais. Falhe espetacularmente e não há redenção. Pense no impacto psicológico disso em pessoas lutando com culpa, vergonha, sensação de terem arruinado suas vidas irreparavelmente. A história de Jonas, como conhecemos, oferece esperança. A história de Jonas morrendo no peixe oferece desespero. Há também a questão da oração de Jonas dentro do peixe. O capítulo 2 do livro de Jonas é inteiramente dedicado à sua oração. É uma das orações mais poéticas e emocionais da Bíblia. Jonas clama das profundezas, reconhece seu erro, louva a Deus mesmo em sua situação desesperadora e declara: a salvação pertence ao Senhor. E então, após essa oração, o peixe o vomita. A implicação é que a oração mudou algo. Não mudou Deus, mas mudou Jonas.
E essa mudança interna se manifestou em mudança externa, sua libertação. É uma ilustração poderosa do poder da oração, do arrependimento, da transformação interna. Mas se Jonas nunca saiu, se ele orou e nada aconteceu, a mensagem seria: às vezes você ora e nada muda. Às vezes arrependimento não é suficiente. Às vezes você está simplesmente condenado. Novamente há uma verdade realista nisso. Na vida, às vezes oramos e a situação não muda externamente. Mas a história de Jonas oferece algo mais. A promessa de que transformação interna sempre importa, sempre tem efeito, sempre abre possibilidades. Agora vamos trazer tudo isso para hoje. Por que essa história de 3.000 anos atrás ainda importa? E o que esse exercício de "e se" nos ensina sobre nossas próprias vidas? Primeiro, todos nós somos Jonas em algum momento. Todos nós recebemos chamados que não queremos atender. Pode não ser pregar para uma cidade inimiga, mas é algo que sabemos que deveríamos fazer, mas resistimos. Pode ser perdoar alguém que nos machucou profundamente. Pode ser mudar de carreira para algo mais alinhado com nossos valores, mas menos seguro. Pode ser confrontar uma injustiça mesmo correndo riscos pessoais. E como Jonas, nossa primeira reação frequentemente é fugir. Encontramos desculpas, racionalizações, outras prioridades. Pegamos navios na direção oposta e, às vezes, como Jonas, enfrentamos tempestades como resultado. Nossa vida entra em caos. Relacionamentos desmoronam. Oportunidades se fecham. Sentimos que estamos nos afogando. E então vem o ventre do peixe. Pode ser uma crise de saúde que nos força a parar. Pode ser perder um emprego. Pode ser uma pandemia global que coloca o mundo inteiro em pausa. Pode ser depressão, luto, fracasso público. Esses momentos são escuros, isolados, assustadores, cheiram a morte, parecem o fim. Mas a história de Jonas nos diz: não, não é o fim. É um lugar de transformação. É onde você processa, reflete, muda. E quando você emerge, você está pronto para fazer o que antes não conseguia. Mas e se alguém nunca emerge? E se alguém fica preso em seu ventre de peixe? Essa é a realidade trágica que precisamos reconhecer. Nem toda a história tem final feliz. Algumas pessoas ficam presas em depressão. Algumas nunca se recuperam de perdas. Algumas morrem em suas provações. E isso torna a história de Jonas ainda mais preciosa. Porque ela representa a possibilidade. A esperança de que seu ventre de peixe não é seu túmulo. A fé de que transformação é possível. Mas também nos desafia: o que você fará com sua libertação quando ela vier? Jonas saiu e ainda estava relutante. Ele obedeceu, mas com má vontade. Ele pregou em Nínive, mas esperava que falhasse. E quando Nínive se arrependeu e foi poupada, Jonas ficou com raiva. Ele realmente queria que aquelas 120.000 pessoas morressem. Sua transformação foi real, mas incompleta. A história de Jonas não termina com ele saindo do peixe. Ela continua com ele lutando com a graça de Deus para com seus inimigos. E o livro termina com uma pergunta aberta de Deus a Jonas: você não acha que eu deveria ter compaixão de todas essas pessoas? Não sabemos a resposta de Jonas. O livro termina com a pergunta suspensa no ar. E talvez seja proposital. Talvez a pergunta seja para nós. Você acha que Deus deveria ter compaixão de seus inimigos? Das pessoas que você não gosta? Dos grupos que você despreza? Das nações que você considera más? É fácil querer misericórdia para si mesmo. Jonas queria ser salvo do afogamento. Mas quando se tratava de misericórdia para Nínive, de jeito nenhum. E quantos de nós somos assim? Queremos segundas chances para nossas falhas, mas punição severa para as falhas dos outros. Queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas justo e severo com aqueles que não gostamos. A história de Jonas expõe essa hipocrisia e nos força a confrontá-la. Se Jonas tivesse morrido no peixe, perderíamos esse espelho desconfortável. Perderíamos a chance de ver nossa própria mesquinhez, refletida em um profeta de 3.000 anos atrás. Há também uma dimensão comunitária aqui. Nínive era uma cidade inteira. 120.000 pessoas não se arrependem individualmente ao mesmo tempo por acaso. Foi um movimento coletivo. O rei liderou pelo exemplo. Ele tirou suas vestes reais, vestiu pano de saco, sentou-se em cinzas. Ele decretou jejum para toda a cidade, incluindo os animais, e todos seguiram. É uma imagem poderosa de arrependimento nacional, de mudança cultural coletiva. E funcionou. A destruição foi evitada. Mas quantas vezes isso realmente acontece na história? Quantas vezes sociedades inteiras reconhecem seus erros e mudam radicalmente de curso?
Raramente. O que torna Nínive ainda mais notável. E o que torna a possibilidade de sua destruição ainda mais trágica. Imagine se hoje uma nação conhecida por crueldade recebesse um aviso profético e toda a liderança e população genuinamente se arrependesse e mudasse. Seria transformador para o mundo inteiro. Mas sem um mensageiro, sem alguém disposto a ir e falar a verdade ao poder, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é perigoso, mesmo quando você preferiria que eles fossem punidos, essa transformação nunca acontece. Jonas quase não foi esse mensageiro. E se tivesse morrido no peixe, não teria sido. E o mundo teria perdido um dos poucos exemplos históricos de arrependimento nacional bem-sucedido. Vamos também considerar o papel do peixe em si. Na história real, o peixe é um agente da graça de Deus. Ele salva Jonas do afogamento e providencia um espaço para transformação. Mas se Jonas tivesse morrido lá dentro, o peixe teria falhado em sua missão? Ou a missão sempre foi apenas dar a Jonas a oportunidade? E o que Jonas fizesse com ela era responsabilidade dele? Essa é uma questão profunda sobre livre-arbítrio e graça. Deus pode criar as condições perfeitas para a mudança, mas não pode forçar a mudança. Isso tem que vir de dentro. O peixe deu a Jonas tempo e espaço, mas Jonas ainda tinha que escolher orar, arrepender-se, mudar. Se ele tivesse escolhido permanecer amargurado, rebelde até o fim, o peixe não poderia ter feito nada sobre isso. O que nos lembra, ajuda externa, por mais milagrosa que seja, só funciona se houver cooperação interna. Você pode ser colocado no ambiente perfeito para crescimento, mas se você resistir, se você se recusar a mudar, até o melhor ambiente não pode transformá-lo. E isso é simultaneamente libertador e assustador. Libertador porque significa que mudança é sempre possível, não importa quão ruim sua situação. Assustador porque significa que estagnação também é possível, não importa quão boas suas oportunidades. Jonas poderia ter desperdiçado aqueles 3 dias em autocomiseração, em raiva, em teimosia. Felizmente, ele não desperdiçou. Ele usou o tempo para processar, para orar, para mudar. Mas quantos de nós desperdiçamos nossos ventres de peixe? Quantos de nós passamos por crises e saímos exatamente como entramos, sem aprender nada, sem crescer, amargos e endurecidos em vez de transformados e preparados? É um desperdício trágico de sofrimento. Se você vai sofrer de qualquer forma, pelo menos deixe que te transforme. Pelo menos emerja diferente, melhor, mais sábio. Jonas quase desperdiçou sua crise. Por 3 dias ele esteve lá. Imagine os primeiros momentos, pânico puro, horror, certeza de morte iminente. Depois, quando percebeu que estava sobrevivendo, confusão, incredulidade. E em algum momento durante aqueles 3 dias, algo mudou. Ele parou de se debater e começou a orar. Parou de culpar e começou a refletir. Parou de fugir e começou a se render. Esse é o momento crucial. O momento de escolha. E esse momento pode vir para qualquer um de nós em nossos próprios tempos escuros. A pergunta é: o que você fará quando chegar? Você continuará resistindo? Ou finalmente se renderá, não em derrota, mas em aceitação do que precisa ser feito? Jonas escolheu se render. E por causa disso, ele viveu. E por causa disso, Nínive viveu. E por causa disso, nós temos essa história incrível que continua ensinando gerações 3 milênios depois. Mas tudo isso dependia de um momento de escolha dentro de um ventre de peixe, nas profundezas do mar. E se ele tivesse escolhido diferente? Se tivesse permanecido teimoso até o último suspiro? Toda essa cascata de consequências positivas nunca teria acontecido. Uma cidade destruída, um profeta morto, uma lição não aprendida, uma história não contada, um símbolo de esperança não criado. É uma perda incalculável por uma escolha simples. E talvez seja isso que essa história nos ensina acima de tudo. Escolhas importam. Escolhas em momentos escuros importam. Escolhas quando ninguém está olhando, quando é só você e sua consciência, quando seria mais fácil desistir do que persistir. Essas escolhas definem não apenas nosso destino, mas potencialmente o destino de muitos outros. Jonas nunca imaginou que sua escolha no ventre do peixe salvaria 120 mil pessoas, mas salvou. Suas escolhas têm consequências além do que você pode ver. Seu crescimento ou estagnação afeta não apenas você. A transformação que você aceita ou rejeita em seus momentos escuros ripple para fora de maneiras que você nunca saberá completamente. Então, seja lá em que ventre de peixe você se encontre agora, seja lá que escuridão você esteja navegando, lembre-se, Jonas estava lá antes de você. E ele saiu. E mudou o mundo por causa disso. Você também pode sair. Você também pode ser transformado.
Você também pode completar a missão que estava fugindo. E você também pode descobrir que a coisa que mais temia fazer era exatamente a coisa que o mundo precisava que você fizesse. A história de Jonas sobreviveu 3.000 anos porque toca em algo universal e eternamente relevante na experiência humana. A fuga, a consequência, a escuridão, a escolha, a transformação, a missão. E a pergunta permanece: e se Jonas nunca tivesse saído? Perderíamos não apenas uma história, mas um modelo de como viver. Um testemunho de que nenhum ventre de peixe é permanente, que transformação é sempre possível, que nunca é tarde demais para mudar de direção. E talvez, mais importante, que Deus não desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos, mesmo quando estamos fugindo, mesmo quando estamos em rebelião, mesmo quando estamos nas profundezas. A misericórdia ainda alcança, a oportunidade ainda existe, a luz ainda pode penetrar a escuridão mais profunda. Jonas saiu, e graças a isso temos esta história, esta esperança. Esta promessa de que nossos ventres de peixe não são nossos túmulos, mas nossos úteros, lugares onde morremos para velhas versões de nós mesmos e nascemos para novas. Se essa jornada profunda pela história de Jonas impactou você, se essas reflexões ressoaram com algo que você está vivendo, deixe sua inscrição no canal. Continuaremos explorando juntos as narrativas antigas que ainda falam poderosamente a nossa realidade. Obrigado por mergulhar comigo nas profundezas desta história milenar que continua ecoando através dos séculos. Que você encontre coragem para sair de seus próprios ventres de peixe e cumprir as missões que o aguardam. Até a próxima reflexão.